Boa tarde, sou Adilson Lima, empresário do grupo Comunique Telecom, e eu faço parte desse grupo maravilhoso aqui que é a TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos bater um papo muito agradável com Bia Botelho. Bia, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Ok. Bia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, qual foi a sua formação, depois a gente vai falar dos novos desafios, tá? Tá certo. Eu nasci em São Paulo, sou bem paulistana e sempre vivi aqui. E depois, ao longo da vida, eu percebi que eu tinha um jeito para psicologia. Que legal. Mas isso no ensino médio você já descobriu ou não? Olha, eu descobri isso aos 12 anos de idade. Que bacana, que você era mais de humanas então, né? Era uma coisa, eu tinha um certo dom, assim. Até porque as amigas gostavam de conversar comigo e pedir conselho e tal. E eu descobri que existia uma profissão chamada psicologia. Legal. E aí aquilo ficou, né? Lógico que às vezes cheguei a me questionar e tal, mas aí eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer. Fiz faculdade de psicologia, fiz até aqui perto, fiz na PUC. Perfeito. E aí, ao longo da vida, trabalhando como psicóloga, trabalhando em escola, trabalhando na saúde, né? Sim. Eu tive a vontade de ter aquele trabalho que eu fazia, por exemplo, em UBS, Unidade Básica de Saúde. Sim. Eu percebi, eu tinha vontade de que aquele trabalho ele tivesse uma escala maior. Então, um dado dia eu estava sentada na UBS, sim, que era difícil conseguir parar, porque nós éramos 3 psicólogas, mas as outras 2 não gostavam de atender criança. Entendi. E eu gostava de atender criança. Então atendia adulto e criança, então sobrava bastante para mim, né? Sim, verdade. E aí eu vendo aquela problemática, vendo as crianças chegarem lá a rodo das escolas, criança que não conseguia aprender, não era alfabetizada e tal. E eu falei, nossa, a coisa está piorando. Aí eu pensei, falei, como é que eu faço, né, para ter um impacto no número maior de pessoas? E aí que eu comecei a pensar, não, eu preciso trabalhar com políticas públicas. Bacana. Ô Bia, uma curiosidade. Quando você atendia primeiro em consultório, né? Quando você começou. Depois, quando você começou a mexer com... Aí você viu que o mundo real é bem mais amplo, né? É. Quando você começou com o BS, você via que tinha muita coisa a ser feita, é isso? Eu acho que você fez uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte... Eu sempre tive consultório, certo. Adoro o trabalho de consultório, eu adoro ser psicóloga, psicanalista, né, e estudei psicanálise. Perfeito. Mas eu sempre tive uma coisa de querer trabalhar com a questão social. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar na Escola Vera Cruz. É uma escola muito boa, né, onde eu aprendi muito. Então é um bom referencial. Sim. Aprendi muito, foi muito bom. Mas em dado momento também eu parei para sentar, parei e falei assim, e é isso, eu tenho esses momentos que eu paro e falo assim, aqui é muito bom, eu estou fazendo um trabalho muito legal, tal, mas aqui eu não faço a diferença. Isso. Porque a diferença de mim para outra professora, eu posso até ser melhor professora que a outra, ou melhor psicóloga que a outra, mas a diferença, no frigir dos ovos do Brasil que a gente mora, o raio de expansão a qualidade, ainda não acontece, né? A qualidade é boa. Certo. Então, o que eu falei? Não, eu preciso ir para um lugar onde realmente necessita de mim. Aí eu prestei um concurso público, fui trabalhar na UBS e entrei para fazer aperfeiçoamento, especialização na Unifesp. Perfeito, bacana. Que era a conhecida Escola Paulista de Medicina. Sim, exatamente. Perfeito. Muito interessante. É. Muito interessante. E com isso, então, a sua visão
ampliou mais. Isso. E a parte de políticas públicas, você procurou estudar um pouquinho mais também sobre o que é uma gestão de uma cidade, é isso? Exatamente. Então, tem um percurso grande aí. Porque, essa minha veia social sempre existiu. Que bacana. Porque eu fui bandeirante, Oh, que né? Meus pais colocaram a certo. gente em ser bandeirante. E a gente tem essa coisa do espírito de coletivo, tá? Né? E ajudar. De ajudar, não existia a palavra ecologia, não ouvia se falar em ecologia é verdade, na é época, Sim. mas a gente já tinha essa coisa de amar as plantas e os animais, Sim, de conviver, né? De preservação mesmo. De preservação. Então, nesse percurso meu, quando eu saí, então, quando eu estava na UBS, daí eu fui trabalhar, fiquei 24 anos na Unifesp. Que bacana. Tá? Eu fiquei muito tempo na pediatria, certo. Fiz o meu mestrado na psiquiatria, fiz mestrado em saúde mental. Parabéns. Meu mestrado é baseado em doenças psicossomáticas, né? Na dinâmica da família, né? E aí eu entrei no PSDB, com o tempo fui conhecendo melhor as coisas, participando dos programas de governo para governador, para prefeito, para presidente, mas eu queria mais, né? Sim, tá certo. Aí fui ser também presidente do Zonal Butantã, fui por 2 vezes, certo. Então tinha uma liderança dentro do PSDB. Mas eu falei, mas aqui eu tô só, eu preciso mais. Aí fui ser conselheira participativa, que é uma espécie de um vereador de bairro. Ok, e saber, assim, escutar as pessoas do bairro e todas as aflições também, né? Exatamente. Mais aflições do que soluções, né? Mas, porque eu via que todo mundo estava reclamando, e aquela problemática, eu falei, mas como é que ajuda a resolver? E você aí virou uma ouvidora, basicamente, né? Exatamente, porque você fala o seguinte, como é que nós vamos resolver o problema da cidade? Se a gente não começar a participar, a coisa não muda. É verdade. Nós não todos podemos temos. esperar alguém fazer alguma coisa, nós temos que começar isso. Perfeito. Então, eu falei, eu vou começar a fazer. E aí foi muito interessante, porque na medida que eu fui ser conselheira participativa, da região do Butantã, da subprefeitura do Butantã, eu moro no Morumbi, o Morumbi é um subdistrito da subprefeitura do Butantã. Certo, entendi. Eu comecei a conhecer as lideranças da região. Então tem as lideranças da Raposo Tavares, do Rio Pequeno, da Vila Sônia. Ok. Entendeu? Tá. Então você começa a conhecer as lideranças dos outros bairros também. Sim. Do Campo Limpo, de Santo Amaro, da Lapa, de Pinheiros, não é? Entendi. E aí você vai ampliando. E aí você vê que muitos problemas são iguais, né? Muitos problemas são iguais e outros são muito típicos daquela região. Certo. Né? E aí foi muito bacana porque eu comecei a trabalhar, vamos dizer, com as questões de segurança do bairro, com as questões de transporte do bairro, sim. Com as questões de zoneamento do bairro, do plano diretor. E principalmente a tua visão sobre saúde prevalecia em tudo, né? Tá. Aí você chegou. Tanto que na hora que eu fui ser candidata, sim. Qual é a sua bandeira? Eu fui candidata pelo PSDB há 4 anos atrás, a vereadora. Certo. Essa é a minha 2ª vez que eu estou me candidatando. Tá. Aí, pessoal, qual é a sua bandeira? Eu falei, e aí quando eu pensei, falei, a minha bandeira é qualidade de vida do cidadão na cidade de São Paulo. Então, poxa, mas isso é muito amplo. Então eu vou explicar. Eu sou da saúde, eu quero as pessoas saudáveis, porque essa cidade é muito complexa, muito difícil de viver. Sim, verdade. Não é? É um sofrimento. Nós precisamos ver como é que nós vamos viver melhor. Né? Okay. E assim, eu venho amadurecendo, aí eu fui fazer o curso de gestão pública. Nossa, que garra você tem. Eu falei, eu vou fazer curso de gestão pública porque é o seguinte, se eu quero ser vereadora, eu tenho que entender como é que é uma gestão. Sim, verdade. Não é? Como é que é um orçamento da cidade. Sim.
não é? Perfeito. Como é que se faz direitinho as questões das emendas parlamentares? Porque quando como eu não entrei da outra vez como vereadora, que dessa vez eu vou entrar, Sim, com toda certeza, sim. Eu acabei sendo convidada para ser assessora parlamentar do secretário da Saúde, Wilson Polara. Ah, que interessante. Então eu bacana. tinha muito contato com a Câmara Municipal. Semanalmente eu estava lá. Sim, E perfeito. defendendo a saúde, Ok, tá. né? E aquilo é legal porque assim, os problemas foram incorporando, você começou a ver a tratativa como que deve ser, né? Exatamente. Isso é muito bom. Porque muitas vezes assim, você tem toda a boa vontade, mas se a gente não souber a parte burocrática, os caminhos, assim, o que tem que estar escrito, essas coisas assim, Exato. tudo depois vai demorando cada vez mais. Exato. Então você começar a vivenciar o protocolo das intenções do como deve ser feito, depois facilita bastante. E eu E aprendi. se torna uma pessoa mais preparada ainda. Né? Lógico, e eu aprendi muita coisa, porque a gente tem a mania, e com razão até, falar, mas puxa, como é burocrático, né? Como o setor público é burocrático. Isso, ou lento, né? Fala Lento demais. É verdade. A gente precisa dar uma enxugada aí, fazer a máquina, azeitar a máquina, tirar umas coisas. É verdade, porque eu vivo de duas maneiras. Eu vivo como uma gestora pública, mas eu também sou um profissional, sou um funcionário público. Certo, ok. Né? Tá. E cidadã também. Sou exatamente, cidadã. Então, mas acontece o seguinte, que a máquina pública, a coisa pública, ela tem que ter certos cuidados diferentes de uma empresa privada. Sim. Porque a empresa privada, eu sou dono de uma empresa, sou uma dona de uma empresa, você é dono de uma empresa. Você decide que você quer fazer de tal forma, lógico que você não faz tudo o que você quer. Exatamente. Porque você também tem leis. Mas dentro da sua empresa você decide como é que você vai gastar o dinheiro, se vai ser com isso. Se alguém te falar assim, olha, não gaste dinheiro com isso, porque eu falo, mas eu quero. É decisão sua. Sim, principalmente se for empresa familiar. Exatamente. Exato. Agora, se é público, é o dinheiro que é do povo, é de todos nós. Sim. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eu não posso gastar de qualquer forma. Então, se eu vou comprar máscaras, né, os IPI, se eu vou comprar máscara, eu tenho que passar por um processo de licitação, então tem realmente essa coisa mais morosa. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado. Exatamente. Né? Agora, é verdade, e isso para mim também ficou claro, trabalhando no setor público, e trabalhando hoje, eu trabalho na gestão, né? E trabalhando também com o Dr. Palara, porque eu cuidava de todas as emendas parlamentares. Sim, mas isso é muito importante. Não é? Porque você vê o jeitão das coisas e como que aquilo realmente deve ser feito. Exatamente. E, por exemplo, lá no meu setor, né, no setor das emendas parlamentares, do setor, então, que eu trabalho aqui, era a minha equipe. Sim. Eu fiz uma série de processos serem mais ágeis. Perfeito. Que é possível fazer. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Você pode agilizar, ainda mais hoje que nós temos uma coisa chamada internet, computador. Exato. Não é? Sim. Então, por que não fazer isso funcionar bem? Por que os funcionários da saúde não têm um bom equipamento de computador? E deveriam ter, Deveriam sem dúvida, ter. sem dúvida. Né? E até melhores formas de buscar informação mais assertiva, mais rápido. Exatamente. Então, eu também vi isso, porque agora com essa questão da Covid, nós funcionários da saúde não paramos de trabalhar. Verdade. Nós íamos todo dia trabalhar. Aí o de vocês não é fique em casa, você vai para trabalhar. Vai trabalhar. Fica no trabalho. Mas existem pessoas que têm problemas de saúde tal que elas tiveram que se afastar. Ou algumas conseguiam trabalhar de casa. Número 1, muitas não tinham computador em casa. Ou computador compatível. Ou até a banda larga não tinha. Não tem. Agora, eu fui ajudar, por exemplo, um pessoal da farmácia, porque, em geral, a gente dispensa remédios, esses remédios, por exemplo,
para cardíacos, né, hipertensos, para diabéticos. A gente chama dispensar. Você dá esse remédio por um mês. Aí o governador falou, não, tudo bem, a gente pediu, vamos dispensar por 3 meses. Assim a pessoa não tem que ficar vindo buscar. Isso, perfeito. Isso daí, burocraticamente, ajuda muito. Foi muito bacana. Sim. Aí, só que aí a gente tinha que dispensar muitos remédios. Então eu fui dar uma força lá para o pessoal. Cheguei lá no computador, eu falei, me ensinaram como é que fazia e tal. Daí eu falei, gente, mas eu acho que eu estou errando muito, não estou conseguindo fazer. E aí consegui, mas foi uma produção péssima. No dia seguinte eu voltei lá para dar uma força. Ah, não pega esse computador, pega aquele. Nossa, já melhorou. Mas minha produção tá fraca. Aí chegou no 3º dia, uma falou assim, olha, eu já estou no meu horário de ir, você pode pegar meu computador. Aí a coisa começou a funcionar. Ou seja, nós tínhamos 2 computadores, no mínimo, muito ruins. Sim, não é verdade. que um funcionário público trabalha assim. Não, porque tudo aquilo vira reflexo para o cliente final, Exato. que é o cidadão. Que é o cidadão. Exato. Então isso é uma coisa. Você tratando o bem-estar da pessoa, do funcionário, tudo fica mais ágil. O controle fica melhor também. Então, uma das minhas bandeiras é defender o funcionário da saúde, o profissional da saúde. Sim. Porque Sabe? esse tem que estar bem o tempo todo para poder servir o cidadão. Eu fazia um trabalho no Hospital São Paulo, quando eu estava lá na Unifesp, que nós chamávamos, eu e o Dr. Eric Schutzel, falecido, muito querido, muito amigo. Nós fazíamos um trabalho que chamava Cuidar do Cuidador. Interessante. Então, porque fica mais humanizado até a palavra, né? Exatamente. Então nós íamos para a UTI pediátrica, por exemplo, fazíamos um grupo com os profissionais da saúde para discutir as questões, porque ali, em uma UTI pediátrica, olha a tensão que aquilo é. Você vê uma criança numa UTI, né, desacordada, cheia de parafernália, e toda a tensão com a família da criança. Então a gente discutia, conversava com eles para dar um suporte psicológico, vamos dizer. Sim, porque ali tem que controlar o emocional. Exatamente. Então essa é uma das bandeiras. Outra bandeira que eu acho importante eu comentar com vocês aqui é que todo mundo fala muito em segurança. Agora, segurança nós não vamos resolver pondo só a polícia na rua. É verdade. Nós precisamos pensar qual é o problema da segurança, de onde vem? O problema da segurança advém de outras questões que também tem a ver com a saúde, tem a ver com a educação. Sim. Então, o que eu quero fazer? É um trabalho que eu fazia na Unifesp. E o olhar do psicólogo, né? Exatamente. É um trabalho que eu fazia na Unifesp, que a gente acompanhava a criança desde pequenininha, no seu desenvolvimento. Certo. E a gente captava os problemas da criança já nos primeiros anos de vida. Sim, e se você ajudar a resolver de 0 a 6, é porque você consegue evitar que ele vire um traficante. Perfeito. Né? Exatamente. Porque os 3 primeiros anos da vida da criança são muito importantes. Todo mundo acha que não é, tal, criança, tal. Eu mesma, a doutora Merilise, que era a chefe do setor de saúde mental da pediatria, ela queria me chamar, não, eu quero que você venha participar do grupo, você tem que participar, que nós vamos fazer esse trabalho. Eu falava, doutora Merilise, eu sou psicanalista, o bebê não conversa. Né? Mas aí eu comecei a estudar e fazer parte do grupo, daí eu falei, bom, vamos arregaçar, mas ainda vamos começar a trabalhar. E lá tem a escola Paulistinha, que é a escola dos funcionários, dos filhos dos funcionários. Bacana, certo. Então a gente acompanhava. E integrava, né, o pessoal? Integrava. Então, o que eu quero fazer? Exatamente isso. Pega a grávida, faz um pré-natal bacana. Já ali o psicólogo está acompanhando, junto com o gineco, né? Vê como é que você está bem, com o médico, se a formação está boa e tal. Traz o pai para participar, que em geral o pai não participa do pré-natal. Já vê como é que está aquela relação do casal, como, né, receber essa criança. A criança nasce, daí a gente vai ter o pediatra acompanhando, nós vamos ter o psicólogo acompanhando, o assistente social acompanhando. É como se fosse uma continuidade de médico de casa, né? Exatamente.
Só que precisa ter o olhar do psicólogo. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe? Isso é muito importante. Porque é diferente, é um outro olhar. E aí você capta autismo logo cedo. Exato. Você capta criança que não escuta direito, criança que tem problema de visão, porque você vai vendo como é que ela se relaciona. E é na prevenção, né? Você está na prevenção já. Na prevenção. Então isso chama prevenção e promoção de saúde. Certo. Isso que eu quero fazer prevenção e promoção de saúde. Uma bandeira muito interessante Não é? e muito eficaz. Tá? E não é simples. Nós precisamos de nenhum equipamento que vem não sei da onde, caro. Não, é um trabalho que é possível ser feito. E faz uma capacitação em multiplicadores. Exatamente. Tá. Então eu quero fazer isso. E aí, assim, porque o primeiro ano de vida da criança é quando se faz o maior número de conexões neurais. Sim. Então, a criança, isso favorece a inteligência da criança. A inteligência no sentido de aprender matemática, português, não sei o quê, mas também de como se portar frente à vida. É isso que a gente precisa. Porque tudo está na sobrevivência naquele momento, né? Tudo Exatamente. perfeito. E junto com isso, então eu quero integrar a UBS com as escolas, com a creche, com a escola, de forma que a gente faça aos finais de semana, não precisa ser todos, mas que seja um final de semana por mês, que você traga os pais para a escola para participar da escola. Vamos fazer uma atividade lúdica, vamos pintar a escola, os pais cuidando da escola. Olha, isso daí é maravilhoso, porque você integra socialmente os pais com a escola e eles se sentem dentro, acolhidos. Acolhidos. Isso é muito Sentimento de pertencimento. importante. Sim, é verdade. E aí isso vira perene. Porque E contagia os próximos também. Porque o pai e a mãe hoje, eles colocam lá na escola, não sabem o que está acontecendo. Isso acontecia verdade. muito na UBS. Por isso que quando atendia as crianças, eu falava para a mãe, eu vou atender, mas tem uma condição. Você tem que vir participar do grupo de mães. Ah, mas eu trabalho. Eu falei, bom. Então, Mas sempre tem jeito. eu faço uma Quando cartinha se tem boa para... vontade, sempre tem jeito. Eu faço uma cartinha para sua patroa. Isso. Você compensa de outra forma. Exato. Não é? Sem dúvida. E todas as patroas topavam. Todos os patrões topavam. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. E era muito bacana. Então, esse trabalho, eu acho que a gente consegue resolver muita coisa. Sim. E aí fala, mas então vai começar agora, mas só vai dar resultado quando a criança tiver 18 anos? Não, o resultado começa hoje. Eu vejo assim, é como num lago, você joga uma pedra, aquelas ondas que fazem a propagação, isso capacitando o pessoal e criando multiplicadores é rápido também. É rápido. Sabe? E aí, assim, outro dia eu estava conversando com um pastor, e ele contando para mim, eu estou cansado, porque aqui perto tem uma pracinha, eu arranjei brinquedo para as crianças brincarem na pracinha. Mas não deu muito tempo, destruíram tudo. Levaram um pedaço daqui, levaram um pedaço de lá. Aí eu falei, não, vou arrumar outra vez. Arrumou outra vez. Já estão destruindo outra vez. Eu falei, mas então, pastor, a estratégia está errada. Sim. Não adianta o senhor ficar dando. Cada um acha que é seu e leva. Sim. Esse é um problema que nós temos na nossa cultura. E o negócio só de dar o peixe e não ensinar a pescar tem que ser mudado. Porque nós somos muito individualistas. Exatamente. E como nós temos a vida do Brasil. A educação nossa, né, que tivemos. A educação e a vida do brasileiro é sacrificada. Exato, verdade. Então, e quando ele acha que tem uma possibilidade, ele pega para ele. Mas nós temos que mostrar que o coletivo favorece muito mais a cada um de nós. Exatamente. Não é? Então eu falei, o senhor tem que fazer o seguinte, o senhor pede para todo mundo ir aí, ajudar a pintar. Isso, exatamente. Até escolher alguns brinquedos. E ajudar a implantar os brinquedos. Assim, construir os brinquedos. Construir os brinquedos, exato. Não é? Participando, as pessoas falam, pai, aquilo lá não pode mexer, que é meu também.
Essa é a ideia. É falar, quando vem alguém mexendo, falou, escuta, mas o que eu passei o final de semana inteiro arrumando, você vem aqui estragar? Isso, exatamente. Não é isso? É assim mesmo. Então é isso que eu quero que os pais participem da escola, que a gente possa fazer horta na escola. Certo. Aí a criança leva uma mudinha para casa, vai plantar em casa também, de uma alface, de um, sei lá, um tomate. Não é? Muito bacana. Então essa é a ideia, quer dizer, a gente fazer um trabalho de promoção de saúde nessas instâncias, de forma que a criança ela transforma as famílias. Sim. Não é? Muitas para vezes. o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal. Mas quantas vezes não tem criança que chega em casa e fala assim para o pai, isso aí, não joga fora isso aí porque a gente pode, é sucata. Sim. Não joga junto com as comidas, vamos fazer separar. Eu aprendi na escola a separar. Sim. Então ela traz essa informação para a escola. Tá certo. Né? E eu vejo que os pais não têm quase informação de como cuidar, como lidar. Nós precisamos mudar isso. Não é? Tá certo. Ô Bia, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Sim. Depois que você for eleita, eu quero que você venha, porque você tem um conteúdo muito rico. Obrigada. Tá? Você quer deixar uma mensagem aí para os nossos internautas aí? Contato, o que você quiser. Eu quero deixar assim, que é isso, eu quero dar só uma fechada, quer dizer, eu quero pensar muito, eu quero ser a representante da saúde no legislativo. Nós não temos ninguém defendendo a saúde. Meu sonho é um dia a gente não ter que pagar seguro-saúde. Eu não aguento mais de pagar seguro-saúde. Né? Meu sonho é ter uma escola boa pública para todos nós. Sim. Né? Então, o meu recado é isso. Eu queria que todo mundo puder colaborar nessa ideia que eu estou trazendo. Porque todo mundo pode colaborar para a gente melhorar a nossa cidade e, quiçá, nosso estado, nosso país. Sem dúvida. Não é? Então, me procurem nas redes sociais. No Facebook eu sou Bia Botelho, procurar a página Bia Botelho. No Instagram, Bia Botelho Oficial. E conto com vocês nesse trabalho, nessa caminhada. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, com os agradecimentos a essa talentosa profissional Bia Botelho, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.